Tem família que mora na mesma casa, mas só se encontra nas redes sociais. A mãe está na sala, o filho está lá no quarto, a filha está lá na cozinha, o pai está no sofá. Todos estão a poucos metros de distância, mas para falar um com o outro, manda uma mensaginha. E aí, quando você tenta conversar, você escuta assim: pode falar, eu estou ouvindo. Fala, estou te ouvindo. E continua ali, ó. E a pessoa nem olha para você. Os olhos continuam aqui na tela. O dedo continua rolando. E você percebe uma coisa. Ela está ouvindo o som da sua voz, mas não está encontrando você, percebe? E talvez você esteja dizendo que está cansada da sua empresa, quando na verdade existe outro cansaço que você ainda não conseguiu nem nomear aí. O cansaço de se sentir sozinha dentro de uma casa cheia de gente. E isso pode estar custando muito mais da sua energia do que você próprio possa imaginar. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar a história de uma empresária que chegou até mim dizendo isso. Eu não aguento mais a minha empresa. Ela tinha certeza de que o trabalho dela estava acabando com ela. Quando nós começamos a conversar, a gente descobriu uma coisa muito diferente. Uma parte importante do cansaço que ela levava todos os dias para a empresa começava dentro da sua própria casa. E no final desse vídeo eu vou te entregar uma pergunta que pode ajudar você a descobrir se você está realmente cansado do seu trabalho ou se você está carregando para o trabalho uma dor emocional que começou lá em outro lugar. Se você ainda não me conhece, eu sou Joyce Roncaglio, sou empresária há mais de 40 anos e durante essa caminhada eu aprendi que nós não conseguimos dividir nossa vida em gavetas perfeitamente separadas assim. Aqui está a família, aqui está a empresa, aqui estão os filhos, aqui está o casamento, aqui estão as emoções. Não funciona assim. Aquela mulher que sai de casa pela manhã é a mesma que entra na empresa. E aquilo que ela não está conseguindo resolver emocionalmente em um lugar, muitas vezes ele aparece em outros, em qualquer lugar. Então, se você é uma mulher que quer transformar a sua vida, os seus negócios, se inscreve aqui nesse canal. Aperte o sininho aí para que você não perca nada, para receber quando eu lanço um vídeo novo. Porque aqui nós não olhamos apenas para o faturamento, nós olhamos para a mulher que precisa sustentar aquilo que ela está construindo. Porque primeiro você constrói aqui na mente, depois você constrói um plano e aí então você conquista a sua liberdade. E liberdade também é conseguir estar presente na vida que você trabalhou tanto para construir. Um dia eu estava conversando com uma empresária e ela estava exausta e ela me dizia o seguinte: eu não aguento mais, Joyce, essa empresa está acabando comigo. Eu trabalho demais, o lucro é muito pouco, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não consigo dar atenção para minha família como eu gostaria. E quanto mais ela falava, mais parecia que nós tínhamos encontrado um culpado aí, a empresa. Até que eu comecei a fazer várias perguntas. E eu perguntei assim: quando você chega em casa, como é que é a sua rotina? Me conte um pouquinho da sua rotina quando você chega em casa, quando você bota o pé em casa. Eu chego em casa, está todo mundo no celular. Aí ela já começou a falar. Eu tento conversar, só que ninguém presta atenção. Falo com um, falo com outro, ninguém dá atenção. E eu começo a ficar muito irritada com isso. Porque eu falo e parece que ninguém me escuta, Joyce. Então eu cheguei a desistir já. Eu vou lá para o meu quarto, eu pego o meu celular e fico lá também. Quem quiser vai lá me chamar. E ela me contou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. Às vezes, para falar com alguém que estava em outro cômodo da própria casa, o que ela fazia? Ela mandava uma mensagem. Ela falou: eu nem levanto mais a minha cama para falar com ninguém, eu já mando uma mensagem. Pensa nisso. A família estava dentro da mesma casa, mas a comunicação precisava atravessar a internet para chegar ao cômodo ao lado.
E aí foi que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez aquela mulher ela não estivesse cansada apenas da empresa. Ela estava cansada de chegar em casa e não encontrar ninguém emocionalmente disponível para conversar, para dar atenção, para trocar uma ideia, falar sobre algo. Ela estava cansada de tentar falar e não se sentir ouvida. Estava cansada de sentir que alguma coisa estava errada, mas não sabe como mudar isso. E aos poucos ela também começou a fazer exatamente aquilo que a incomodava. Ela se recolheu, pegou seu próprio celular, foi lá para o quarto e fez a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. E cada pessoa começou a viver dentro da sua própria bolha, da sua própria tela, na mesma casa, mas em mundos diferentes ali, né? E eu quero que você imagine agora aqui comigo uma casa vista de fora à noite. Todas as luzes acesas, você olha pelas janelas e você vê pessoas lá dentro se movimentando. A casa está cheia, né? Mas cada pessoa está em um cômodo e cada uma olhando para uma tela. Ninguém briga, ninguém grita. Parece até que está tudo bem, não é mesmo? Mas existe um silêncio naquela casa. Não é o silêncio da paz, o silêncio da ausência. É como uma casa com todas as luzes acesas, mas emocionalmente vazia. E talvez essa seja uma das solidões mais difíceis de perceber, porque você não está sozinha, existem pessoas ao seu redor, mas você não sente encontrada por nenhuma delas, não se sente ali encontrada, entende o que eu estou falando? E então você começa a se irritar. Só que muitas vezes, por baixo dessa irritação, existe outra. Existe saudade, saudade de conversar, saudade de ter presença, de ser olhada, vista, amada. Saudade de sentar-se à mesa com alguém, saudade de rir de bobeira, saudade de sentir que pertence àquele lugar. Talvez algumas mulheres não estejam apenas irritadas com a família, talvez estejam sentindo falta dela, mesmo morando na mesma casa. Só que existe um outro problema. Quando essa desconexão dura muito tempo, qualquer tentativa de conversa parece uma ameaça. E a mãe fala, larga esse celular. O filho responde irritado. Ela aumenta o tom e ele fecha. Ela tenta impor autoridade e ele entende como agressão. E pronto. É como você riscar um fósforo perto de um barril de pólvora, mais ou menos assim. Então, para evitar conflito, todo mundo começa a se calar. A mãe não fala porque sabe que vai dar briga. O filho não fala porque acha que vai ser criticado. O marido se recolhe, a filha se fecha e aquilo que começou com uma falta de conversa se transforma em uma falta de intimidade. Esse mesmo padrão pode atravessar a porta da empresa familiar, porque quando pai, mãe, filhos, irmãos e casais trabalham juntos, eles não deixam a dinâmica familiar de lado de fora da empresa. Eles levam tudo junto. As mágoas, os silêncios, as disputas, a dificuldade de estabelecer limites. E chega um momento em que ninguém mais sabe se está falando com o filho, com o funcionário, com a empresa ou com a sócia, né? Ou até com o pai, com o diretor. E é por isso que algumas empresas familiares elas precisam de governança, acordos claros e em determinados momentos profissionais externos capacitados para poder ajudar a organizar papéis e conversas. Não porque a família fracassou, mas porque o amor familiar e gestão empresarial são relações diferentes e eles precisam de espaços diferentes. E aí, continuando naquele assunto, eu perguntei para aquela mulher, né? Você consegue reunir sua família e falar como você está se sentindo? E ela pensou um pouco, ela falou, eu acho que eu consigo, sim. Só que na primeira tentativa aconteceu aquilo que acontece em muitas famílias. Ela chegou cansada, já frustrada, cansada do dia, né? Já querendo resolver de uma vez só as coisas e começou a impondo com uma comunicação até que um pouco violenta. Eu não quero que ninguém fique no celular. Vamos conversar, ela falou. Não quero ver ninguém pegando o telefone.
que aconteceu? Um apareceu, outro não, alguém ficou ali irritado, conversa que deveria criar ali uma conexão, começou parecendo uma cobrança e não funcionou. O primeiro teste que ela fez já não funcionou. E isso me ensinou uma coisa bem importante também. Você não reconstrói conexão começando pela acusação. Porque se você chega dizendo, vocês nunca me escutam, vocês não me dão bola, vocês só ficam nesse celular, ninguém liga para mim, ninguém me ouve, a outra imediatamente se prepara para se defender. É isso que acontece. Ela entra em reação. Mas existe uma diferença enorme quando você diz: eu quero conversar com vocês porque eu estou sentindo falta da nossa família. Eu sinto falta de olhar para vocês. Você está falando do seu sentimento. Eu sinto que estamos juntos, mas estamos distantes. E eu queria pedir ajuda de vocês para reconstruirmos isso novamente. É diferente. A conversa muda, porque você saiu da acusação, percebe? E você entrou na vulnerabilidade da pessoa. E foi isso que ela fez, uma segunda tentativa. Ela mudou a abordagem. Não começou pelo celular, não começou pela acusação, ela começou pelo sentimento dela, o que ela falava dela, do que ela estava sentindo. Ela não começou impondo uma regra, ela começou fazendo um pedido. E ela não disse, olha, vocês precisam mudar. Ela mostrou, eu sinto falta de vocês. Eu sinto falta da presença de vocês. Então, eles conseguiram sentar, conversar, criar alguns combinados entre eles. Não virou uma família perfeita de um dia para o outro. Não, não é assim que funciona, a gente sabe disso. Mas alguma coisa começou a ser reconstruída ali. A presença, a conversa, o encontro, o olhar, o sentir, o ouvir. Aos poucos começou uma mudança ali. E principalmente aquela mulher começou a perceber de onde vinha uma parte do cansaço que ela carregava. Se você se reconheceu nessa história, eu quero te propor 4 passos. E o primeiro deles é o seguinte: você não comece falando sobre o celular, comece falando sobre a relação. Segundo, fale sobre o que você sente, não sobre tudo aquilo que o outro faz de errado. Porque existe uma diferença enorme entre você nunca me dá atenção, essa frase, você nunca me dá atenção, e entre você dizer o seguinte: eu sinto falta de conversar com você. Muito diferente. Terceiro, crie um combinado, pequeno e possível. Talvez uma refeição sem celular, talvez tomar um cafezinho, talvez plantar algo, sabe? Talvez uns minutinhos de conversa. Crie uma situação que você sabe que aí é comum entre vocês. Não tente reconstruir numa noite aquilo que você levou meses ou anos para você se distanciar. Quarto, se existe uma empresa familiar envolvida, separe os espaços. Família precisa de espaço para ser família, empresa precisa de espaço para ser empresa. E se vocês já não conseguem fazer essa separação sozinhos, busque ajuda externa, que pode ser uma decisão de maturidade isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você esteve com sua família de presença, de corpo e alma, sem que uma tela estivesse entre vocês? Se essa pergunta tocou você, não precisa contar sua história aqui não. Apenas escreva: eu quero voltar a encontrar a minha família. Eu quero muito saber de você. E se você conhece uma mulher que vive dizendo que está cansada, mas talvez ainda não tenha conseguido, sabe, descobrir de onde é que vem todo esse cansaço, compartilhe esse vídeo aqui com ela. Pode ser que você esteja ajudando a salvar uma família aí. E agora eu quero te entregar o ouro desse vídeo, que talvez você não esteja cansada apenas de trabalhar. Talvez você esteja cansada por outros motivos. Talvez você esteja cansada de tentar sustentar emocionalmente relações que perderam a capacidade de se encontrar. E existe uma diferença muito grande aqui.
Por quê? Porque se você acreditar que todo o seu cansaço vem da empresa, talvez você tente mudar de empresa, diminuir o trabalho, ganhar mais dinheiro, trocar funcionários, mas continuará chegando na mesma casa, sentindo a mesma solidão. E por isso eu quero te dizer o seguinte, que antes de perguntar do que, você se pergunte aí, do que é que eu preciso, do que eu estou fugindo, do que eu preciso fugir, com quem que eu preciso voltar a me encontrar? Se faça essas perguntas. Talvez seja com seus filhos, talvez seja com seu marido, talvez seja com sua família. As perguntas trazem muitas respostas, e respostas verdadeiras que estão aí dentro de você. Então começa a se perguntar. E talvez seja até com você mesma, porque a internet realmente conectou o mundo. Mas o que ela fez? Ela criou uma coisa que separou tudo, porque nenhuma tecnologia consegue substituir aquilo que as pessoas mais têm, que é a presença, aquilo que as pessoas sentem. E talvez a sua família não precise de mais um grupo de WhatsApp. Talvez você precise só de uma mesa, de um cafezinho, sabe? De algumas cadeiras aí, de celulares guardados, de coragem para voltar a conversar. Primeiro, então, você constrói a mente, depois você constrói o plano, depois sim você tem a liberdade. E é isso que eu sempre falo. Trabalhe a sua mente de uma forma inteligente para você mudar isso. Mas de que adianta você conquistar a liberdade se quando você finalmente chega em casa, ninguém mais consegue se encontrar, se ouvir, se tolerar? Talvez você não precise desistir da sua empresa. Talvez você precise descobrir qual é o cansaço que está te levando para dentro dela e começar a construir daquilo que realmente está pedindo socorro. Qual é o tipo de cansaço você está levando para dentro da sua empresa? Essa é a pergunta. Será que o cansaço que eu tenho da minha empresa é da minha empresa mesmo? De onde ele está vindo? Se faça essas perguntas, porque talvez não seja da empresa. Talvez você vai descobrir coisas assim que só você vai dizer, olha, está aqui o ponto. Aqui eu preciso mexer. Aqui eu preciso resolver. Eu não consigo, então eu vou buscar ajuda. Mas não deixe o tempo passar, porque isso só vai ficando pior. E se você gostou desses conteúdos, mais uma vez vou te falar, se inscreve aqui, ativa o sininho, que sempre temos conteúdos nesse nível de profundidade que vai te ajudar.